Vamos entrar no assunto de Newton e Arthur comprados, tá? Por quê? Vamos só recapitular todas as operações, a gente vai explicar como isso pode ser nocivo ao São Paulo. O São Paulo contrata o Arthur lá quase no meio do ano, na última janela de transferências, e é um contrato que eu achei, uma contratação que eu acho muito boa para esse ano. E aí eu sempre bato muito nessa tecla que tem reforços que você precisa analisar o jogador e tem reforços que você precisa analisar o contexto do negócio. Newton, Arthur, Victor Sá, Cauli, eu acho bons jogadores para o São Paulo na situação atual. Só que o problema é que quando você olha o todo, o Victor Sá, você olha o salário, você olha que ele vai ter aumento, você olha o contrato até 29 para um atleta de 32 anos, o Newton agora que você vai ter que comprar, ou uma troca com o Ferrarese. Aí o negócio vira ruim. O negócio fica ruim quando você olha todo esse contexto. Então, assim, o Arthur, você traz, ele ganhava 1 milhão e 300 no Botafogo. O São Paulo arca, se eu não me engano, com 800 ou 700, alguma coisa nesse sentido. E lembrando, o São Paulo está pagando isso agora só que se for comprar o Arthur, que deve acontecer, o São Paulo vai ter que ressarcir o Botafogo pelo valor que o Botafogo também pagou de salário, que complementou o salário no período que eles estavam no São Paulo. Então, além dos 6 milhões de euros, tem também toda essa questão. Aí ele chega, ele é titular absoluto, acho que não se contesta que para esse ano o Arthur é um baita de um reforço, que para esse ano o Arthur está ajudando demais, é o titular absoluto do time, com o Dorival também vai permanecer assim. Isso é inquestionável. Só que, e para você ver como é uma prática que está instaurada no clube, porque o Rui Costa que trouxe o Arthur, o Newton, o Rui Costa que começou, mas o negócio perdurou com o Rafinha. Então, para você ver como é uma política, uma ideia, uma filosofia que está enraizada, podre dentro do São Paulo. Como eu vou contratar um jogador com risco do Arthur, por exemplo? O Arthur, 700 mil, 800 mil por mês, eu acho que ele está valendo hoje no São Paulo. Quem não está valendo são os outros jogadores que a gente sabe quem são, que ganham a mesma coisa e não estão rendendo o que é necessário. Tem um zagueiro aí que passou anos na Itália que ganha a mesma coisa, tem um lateral aí que tem salário de atacante que ganha a mesma coisa. Então, para o Arthur, eu acho ok. Só que aí não tem ninguém no São Paulo para pensar a longo prazo. Não tem ninguém no São Paulo que pensa no clube, que não pense no imediatismo. Porque o Arthur foi um bom reforço. Só que, de verdade, se você olhar todo o negócio do Arthur fica ruim. Porque tem a obrigação de compra. Se fosse opção, aí beleza. Você tem uma base para você analisar toda a temporada e você vê. Fala, pô, vai valer? Aí você fala, pô, não vale. Só que agora o desespero é tanto que o Arthur não vai sair do time. Você vai ser obrigado a assumir 6 milhões de euros. Você será obrigado a fazer isso. E não dá para contar com isso. Qualquer coisa lá na frente a gente troca pelo Pablo Maia, se o Pablo Maia não render, ou a gente troca pelo Ferreirinha. Não dá para você contar com esse acaso, porque daqui a pouco o Ferreirinha e o Pablo Maia o Botafogo podem não querer fazer uma troca, né? Mais uma troca. Ao invés de pagar 6 milhões de euros, eu te dou o Ferreirinha. Toma. E aí eu fico com o Arthur. Não dá para você garantir isso. Então assumiram uma responsabilidade por conta de um imediatismo. Na época foi um pedido do Roger, que o Roger nem tá mais. Então, não, vamos, é o ponta que você quer, vamos trazer e tal. Que é um bom jogador, isso, repito, gente, isso não se discute. É titular absoluto hoje. Mas numa gerência, numa presidência, numa diretoria, como chefe do futebol, você obrigatoriamente precisa pensar a longo prazo. O Rui Costa nem tá mais. Ó, dane-se quem vai assumir. Não tá mais na conta do Rui Costa. E o Rui Costa assumiu um compromisso fora do contrato dele também. Porque ele assumiu uma compra que o São Paulo teria que vai comprar o Arthur em 27, que ele nem estaria mais, porque o contrato dele ia vencer em dezembro de 26. Então olha a irresponsabilidade. Aí o Rui Costa, beleza, ele fez o trabalho dele. Só que e uma presidência que poderia vetar isso? Falar, não, pera, eu não posso comprometer o futuro do clube. Eu não posso fazer isso. Eu sou o presidente do clube, o meu diretor quer uma coisa, mas eu preciso. O meu diretor está pensando no dele imediatamente, mas eu preciso pensar a longo prazo. Então, Arthur, o São Paulo terá que pagar 6 milhões de euros por 60% dos direitos dele. Ele vai bater essa meta, porque é 60% dos jogos, se eu não estiver enganado.
Ele vai bater essa meta, ele vai bater essa meta, e o São Paulo vai ter que arcar com 6 milhões de euros. 6 milhões de euros, o Arthur vai se tornar o maior reforço, o reforço mais caro da história do clube. E desculpa, para mim não vale. Só vai valer se o Arthur entregar o título da Sul-Americana, se tornar o melhor jogador de São Paulo, praticamente quase o melhor jogador do futebol brasileiro. E acho que ele não vai acontecer, porque o Arthur ele é um baita de um jogador e ponto. E como eu comprometo isso? Como eu faço isso com o clube? Gente, o São Paulo está com um mês de direitos de imagem atrasados e vai ter que comprar um jogador de 6 milhões de euros. Não faz sentido. As inconsistências e incoerências não batem. Será que eu, em vez de gastar 6 milhões de euros, porra, será que eu não tenho a capacidade de fazer alguma porra, de alguma parceria? Tem um monte de perfil aí de scout, um monte de empresa de scout. Será que eu não consigo fazer uma parceria de departamento de scout para ampliar a busca do meu scout? Será que eu não posso investir no meu scout? Será que não tem ninguém na base que eu possa maturar? Pô, não tem? Então beleza. Vamos procurar alguém igual o Marcos Antônio. O São Paulo já fez isso. Olha o negócio do Marcos Antônio, como o negócio do Marcos Antônio é fantástico. Um dos maiores negócios da história do São Paulo foi o Marcos Antônio. Você ficou com o cara emprestado quase 2 anos, você avaliou o cara por 2 anos e você vai pagar 25 milhões, que tá barato pelo Marcos Antônio, parcelados em 4 anos. Olha que negócio fantástico. Isso é um bom negócio. O do Arthur, não. O do Arthur, não, porque é só 8 meses, 7 meses que você vai avaliar um cara que ele pode jogar, só que depois ele pode não jogar mais. E o Marcos Antônio já vale mais do que 25 milhões de reais. Eu não sei se o Arthur já vale 6 milhões de euros agora. Aí agora me veio essa história do Newton, onde o São Paulo vai ter que... Olha que loucura, gente. Olha que loucura. O São Paulo está contando com um acaso. O São Paulo está contando que até o final do ano o staff do Ferrarese vai querer ficar no Botafogo, que vai topar o acordo, que vai ser legal para eles, que eles entendem que vai ser bacana, vai ser, ó, show de bola, vamos nessa. E se o Ferrarese falar, não quero ficar no Botafogo, e aí você vai ter que pagar 3, 4 milhões de euros pelo Newton, que pode vir, que pode jogar, que pode dar certo. Eu posso estar sendo um engenheiro, mas eu não quero ser um engenheiro de obra pronta. Porque como diretor de futebol, como presidente de um clube, você precisa pensar no presente e no futuro. Gente, a gente está falando de 9 a 10 milhões de euros, a depender do que foi negociado pelo Newton. 10 milhões de euros por 2 jogadores nessa situação financeira que o São Paulo está. Não tem cabimento um negócio desse. É um negócio que fica ruim. E o Newton já chega com uma pressão absurda. O Victor Sá já chega com uma pressão absurda por conta do salário de 700 mil, que ano que vem vai virar 1 milhão. O cara já chega pressionado. O cara já chega com a perna pesada, porque ele sabe que ele tem que resolver. Ele tem que ser um custo-benefício bom. Agora, o Lucas Ramon chegou leve. Por quê? Salário baixo. Veio do Mirassol e veio de graça. O Danielzinho chegou pianinho. Por quê? Jogador do Mirassol, veio de graça, salário baixo. O Enzo Dias, que deu certo no passado, esse ano não tá bem, mas ano passado deu certo. Por quê? Chegou num salário baixo, numa troca com o Galopo, com opção de compra ao final do vínculo, ó, tranquilo. O Tapia, a gente questiona que o Tapia é ruim. Muita gente fala, o Tapia é grosso, é ruim e tudo. Só que o Tapia é barato. E ainda pode se valorizar ainda, porque tem 23 anos e é de seleção chilena. Você entendeu? Então, cara, falta um pouquinho de decência. Porque imagina, eu penso, de verdade, eu conversei com jogadores, com staffs, depois da reunião lá de quarta-feira, que eles comunicaram que estava atrasado o mês de direitos de imagem. Mandaram, fizeram até planilha e tudo. Aí eu imagino, eu sou um jogador, entendeu? Eu tô lá, meu salário, meus pagamentos estão atrasados. Aí eu ouço que o São Paulo está se comprometendo a pagar o percentual do Newton. Porra, que tá trazendo um atacante que ano que vem vai ganhar 1 milhão. Pô,
Sério. Muita gente está falando de profissionalismo no São Paulo da boca para fora. Da boca para fora. A solução é investir na base e no scout. Em oportunidades de mercado de verdade. Oportunidades de mercado de verdade. Porque me falar que o Victor Sá, que o Newton, que o Arthur foram oportunidades de mercado? Não foram. Não foram. Oportunidade de mercado é você chegar e falar, pô, o cara ganha 200 mil por mês, vem de graça, ou por empréstimo, vem. Então, assim, tá difícil, cara. Tá difícil. Porque o discurso é, não, precisamos pagar as contas, precisamos tudo em dia, precisamos regularizar o clube. Aí a primeira notícia que vem depois, Victor Sá, 1 milhão. Newton, vamos pagar de 3 a 4 milhões se o Ferrares decidir não vir. O Arthur, a gente vai pagar 6 milhões lá na frente. E aí, porra? Aí, olha a incoerência, por exemplo. O que não dá para entender também. O Arthur Chaves, eles saíram do negócio porque o Hoffenheim queria uma grana pela taxa de empréstimo. Aí sai o negócio do Newton, você comprometendo a pagar também? E aí? Tá vendo como é algo seletivo, é algo incoerente, é algo inconsistente, é algo que sempre depende? E não é só da atual gestão. A antiga gestão fazia a mesma coisa. Eu estou falando de gestão, não estou falando dos casos, dos escândalos, da possível roubalheira e da roubalheira do camarote, que essa a gente pode... Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. José Canali e Von Barger no São Paulo e o André Silva no Inter. Henrique, o Canali foi especulado por uma conta chamada Radar da Bola, tá? Não sei se é azar meu, mas toda vez que o Radar da Bola posta alguma coisa, a informação é o contrário. Por exemplo, eles postaram ontem que o Dourado do América do México interessa ao Atlético. Fui checar com o pessoal do Atlético, os caras descartaram. Fui checar sobre José Canali no São Paulo, também descartaram. Sobre o Von Barger, eu converso com alguma frequência com o empresário dele. Quer ver, ó? Júlio, boa noite. Tudo bem por aí? Sobre o Von Barger, o Júlio César me contou na quarta-feira que indicou o Andrés Von Barger ao São Paulo. O Dorival pode querer centroavante e o Rafinha ficou de ver, tá? Vou ver se tem alguma atualização sobre essa sugestão. Mas, de fato, o Júlio César, que é empresário do Von Barger no Brasil, o sugeriu na quarta-feira. Importante contar que o Andrés Von Barger é um centroavante que estava no São Lourenço, ele é argentino, que se naturalizou esloveno, temporada passada de altos e baixos, é um jogador mais de referência, aquele 9 mais paradão, enfim. Que mais? É o único... Deve ser reserva do São Paulo. Ferreirinha também. O São Paulo volta agora com o Dorival e deve voltar com o Marcos Antônio jogando como um terceiro volante, um meia. Luciano como meia também, que um falso 9. Caleri e Arthur. Mais 2 volantes depois do Marcos Antônio. Fica 4 na frente com o Marcos Antônio. Mais 2 volantes 5, 6 e 10 com os 4 de trás. Não tem espaço para ponta esquerda. Se jogar no São Paulo o Newton, Danielzinho, Marcos Antônio e Luciano, Arthur e Caleri, não tem espaço para jogar o Vitor Sá, percebe? Então o Vitor Sá, ele vem como um tapa-buraco. Ele vem para poder fazer história aqui, mas é hoje nada mais que um tapa-buraco. E aí eu me pergunto se o Luiz Araújo pode vir para o São Paulo. O Cebolinha é um cara que me agrada muito, até mais que o Luiz Araújo. Acho ele mais jogador. O Cebolinha é o tipo de cara que ele também é ponta esquerda, né? É claro que você tem o Vitor Sá, tem o Ferreirinha, você comprou o Cebolinha, manda o Vitor Sá e o Ferreirinha pra direita, não tem nem problema, né? Comprei o menino aí, o Cebolinha. Agora, eu tô pensando no Luiz Araújo. Hoje, o Arthur, pra mim, ele é o melhor ponta direita do Brasil. Nenhum ponta direita, na minha opinião, joga mais que o Arthur. Tinha o Estevão, que jogava mais, do Palmeiras. O Estevão foi embora, nem esquentou a cadeira aqui no Brasil, ainda bem. O Estevão foi meio que igual o David Neres, né? O Anthony jogou um pouquinho, os caras de fora falaram, não, o nível tá muito alto, levaram o cara embora, o que é natural, né? O que não é natural é o Arrascaeta ficar tanto tempo aqui no Brasil, Pedro, isso é esquisito. Agora, o Estevão nem esquenta a cadeira, é natural. No São Paulo não esquenta, David Neres, Luiz Araújo, o Anthony, nem lembra que passou aqui, vai embora em tempo recorde. Mas o Luiz Araújo pode voltar para sua própria casa? Ele foi comprado por 50 milhões lá no Flamengo, de reais, e ele não entregou nada ainda pelo Flamengo, talvez um pouquinho mais que o Cebolinha, porque o Cebolinha batia a posição ali com o Bruno Henrique, o Luiz Araújo muito mais livre, só que o
Flamengo, ele opta por escantear o Luiz Araújo. Ele colocou lá o Plata, colocou o Carrascal, Samuel Lino, Pedro, e vai tentando comprar centroavante ainda. O que vai pegando caras como Bruno Henrique, Plata, Carrascal, vai tudo jogando pra ponta. Então a Arrascaeta continua lá, Pedro continua lá. Onde joga Luiz Araújo e Cebolinha? Os caras não têm espaço. Eles definitivamente não têm espaço. O São Paulo, quando tinha aquele rolo do Marcos Antônio pra trazer um Luiz Araújo, o papo era Luiz Araújo e Cebolinha no Marcos Antônio. Então sim, tinha uma troca esboçada. Isso quer dizer que o Flamengo em algum momento ele optou por tentar ali perder o Luiz Araújo por se importar pouco. Ele não está jogando direito pelo Flamengo, está entrando, mas não jogando mesmo. É um jogador que hoje o Flamengo vai encarar muito mais como moeda de troca do que como um jogador propriamente ali para ser titular. Então, quando o São Paulo eventualmente perca o Arthur, se perder o Arthur, mirar num cara igual o Luiz Araújo não é nenhum problema e não é nenhuma dificuldade, porque o São Paulo pode estar quebrado, o São Paulo pode estar sem grana, mas Miranda, Lugano, Luiz Fabiano, Kaká, Hernanes e muitos outros escolheram estar aqui, escolheram voltar para cá porque daqui eles nasceram e para cá eles voltaram. Agora eu olho, nem todo mundo era base. Agora eu olho pro Luiz Araújo e eu me lembro perfeitamente que ele nasceu aqui e vir para cá seria a cereja do bolo para o São Paulo caso perca o Arthur. É ou não? São Paulo tem muito do retorno do Arboleda, muito se dá pela ineficiência do São Paulo no mercado da bola, né, Kaique? O São Paulo não conseguiu contratar ninguém, a gente já está há mais de um mês parado no futebol brasileiro, a janela de transferência tem quase um mês que está aberta e o São Paulo não conseguiu um zagueiro. Queria que você falasse um pouco sobre isso. E, cara, na minha opinião, é muito, muito abaixo. O São Paulo está indo atrás de um zagueiro que há 6 meses não atua futebol. Há 6 meses não joga, não tem contrato, não tem vínculo com ninguém. Mas queria que você falasse um pouco sobre isso, Kaique. Bom, quem diria que ficar sem um executivo de futebol na janela mais forte do ano, porque se você for ver qual é a janela mais forte do futebol brasileiro, mas só do futebol brasileiro, é a do fim do ano. A janela internacional forte para saídas e chegadas é a do meio do ano. E só o calendário do futebol brasileiro não se adaptou. Então, eu não estou dizendo que o Rui Costa tinha que ter ficado, tá? O que eu estou dizendo é que o São Paulo tinha que ter mandado embora o Rui Costa, como aconteceu, já com um novo nome engatilhado. Porque a janela já estava para se abrir. Faltavam dias para a janela se abrir. Agora, você citou um detalhe importante. A reintegração do Arboleda, a busca por alguns zagueiros de nomes duvidosos, isso se deve ao desespero do São Paulo. Porque como precisa muito de um zagueiro e até agora não conseguiu contratar esse zagueiro, começa a bater na porta do São Paulo o desespero. Existe uma coisa chamada oportunidade de mercado e existe uma outra coisa chamada palhaçada de mercado. A partir do momento que o Ricardo Graça é oferecido para o São Paulo, a obrigação do São Paulo é nem responder a mensagem do WhatsApp. Ou não responder o e-mail. É obrigação do São Paulo. Gente, o Ricardo Graça é uma aberração do futebol. O Ricardo Graça é um dos zagueiros mais criticados do período de Vasco da Gama. Ah, mas passou por seleção olímpica. Quem vingou da seleção olímpica do São Paulo? Quem vingou? Então, assim, do São Paulo não. Quem vingou da seleção olímpica brasileira? Daqueles jogadores que já foram para a seleção olímpica, enfim. Gente, não tem a menor condição. Se for para trazer Ricardo Graça, era melhor ter ficado com Dória. Não, exatamente, Kaique, exatamente. Eu estou fechado com você sobre essa questão da diretoria de futebol. A gente já comentou algumas vezes aqui no Arquibancada Tricolor e eu acho uma questão prejudicial para o São Paulo, como foi conduzida as escolhas da diretoria de futebol. O São Paulo tinha que demitir o Rui Costa. O Rui Costa não tinha que dar sequência ao seu trabalho. Ele tinha que sair do São Paulo Futebol Clube. Mas o problema era o momento dele sair do São Paulo Futebol Clube no meio de uma janela de transferências, com o Rafinha comentando o jogo na Globo, Rafinha tendo que ser um tapa-buraco, e o Rafinha se aposentou há 2 anos. Ele não tem ainda cancha para negociar contrato, para ir atrás de jogador, para ser a cara da diretoria de futebol. A demissão do Rui Costa tinha que acontecer, mas esse era o momento de acontecer, tinha que acontecer agora nessa questão, tinha que fazer agora essa movimentação de mercado.
Eu honestamente acho que não. Acho que não era o momento de você fechar com você demitir um diretor de futebol, você mudar todo o seu rumo no meio de uma janela de transferência que a gente já sabia, seria ativa do São Paulo. O São Paulo precisava ir atrás de gente nessa janela de transferência. E aí tá aí, faltando 11 dias para o retorno do futebol, o São Paulo não fechou com nenhum zagueiro, o São Paulo não consegue nenhum zagueiro no mercado, o São Paulo não consegue fechar com nenhum zagueiro. E é que você falou, é desespero. Agora começou a partir para o desespero. Você optar e você ouvir o Ricardo Graça é uma atitude desesperada. Você ir atrás de nomes que não necessariamente são oportunidades de mercado. E oportunidades de mercado é muito simples. São jogadores que você acha que estão sendo mais baratos do que eles valem. Ricardo Graça viria de graça, mas é um cara muito abaixo, um jogador muito abaixo. Não seria um nome que mudaria o patamar do São Paulo. Mas, Kaique, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão, até para destrinchar mais essa questão do Rui Costa, porque, cara, é algo que a gente bateu muito na tecla, né? A demissão do Rui Costa tinha que acontecer. A demissão do Rui Costa era algo que precisava acontecer, precisava... Ô Fê, pode falar. deixa eu só citar mais um detalhe antes da gente sair do assunto Ricardo Graça especificamente, né? Porque eu lembro que tinha uma parada até de meme envolvendo ele na época, e eu fui buscar aqui, né, cara? O apelido do cara lá no Vasco da Gama, e era um Vasco da Gama horrível, tá? Era um Vasco da Gama horripilante, assustador. Esse Vasco da Gama agora que chegou em final de Copa do Brasil é muito melhor do que o Vasco da época do Ricardo Graça, muito melhor. E olha que já é um Vasco que passa uns vexames, né? A história do Vasco recente é passar vários vexames, a gente já sabe disso. É impressionante como é um clube com falta de sorte também. Mas o apelido do cara no Vasco, que era um Vasco muito abaixo tecnicamente, era Ricardo Desgraça. Com todo o respeito ao profissional, gente, mas assim, não dá. Além de tudo, ele ainda tem 1,82 m, é um zagueiro baixo para zagueiro, né? É um cara baixo para a posição de zagueiro. E, pelo amor de Deus, não dá para se desesperar. Será que na base do São Paulo não tem um zagueiro melhor que o Ricardo Graça? Se você for no sub-15, você acha um zagueiro do mesmo nível, pelo menos, do Ricardo Graça. De mais potencial, mas de menos maturação ainda, né? Por conta da pouca idade. Então não dá para aceitar que o São Paulo se desespere a esse nível. Tudo que eu espero de verdade é que o São Paulo não traga um zagueiro desse nível por mero desespero. Mas enfim, bora seguir aí e falar agora sobre a pauta da saída do Rui Costa. São Paulo sem executivo de futebol, justamente na janela mais forte internacional, precisando contratar, né? Isso, e era o ponto que eu queria chegar sobre esse nome ser avaliado. Eu acho que quando você vai no mercado e avalia um nome de 29 anos, um cara que não atua há mais de 6 meses, né? Tá sem contrato desde dezembro, há 7 meses, tá sem atuar futebol profissionalmente. Quando você tem você precisa disso, você tá nesse desespero. Cara, honestamente, é melhor fechar a Cotia, se você precisa desse desespero. Você não conseguir formar um zagueiro que possa te dar o mesmo ou superior ao que o Ricardo Graça, jogador que não atua há 7 meses, vai te entregar, honestamente, você tem que fechar sua categoria de base. São Paulo investe milhões, tem jogadores com muita qualidade, a gente já sabe disso, a gente já viu em Copa São Paulo, a gente já viu até no próprio futebol profissional. Cara, aposte na sua base quando o contexto é assim, quando você precisa ir atrás de nomes como esse. É mais benéfico para você, porque aí você vai conseguir vender esse jogador mais caro no futuro, porque ele vai ter mais rodagem de futebol profissional, do que você apostar em nomes completamente duvidosos, que não vão solucionar nenhum problema do São Paulo, não vão solucionar nenhum problema de nenhum setor do São Paulo. Ricardo Graça é exatamente isso. Um jogador que polivalente, né, atua na lateral esquerda também. Esse cara é um cara que não atua há 7 meses, como você falou, era criticado pela torcida do Vasco. No momento do Vasco, terrível do Vasco, era um momento do Vasco muito, muito, muito pior do que está hoje em dia. Mas enfim, são algumas movimentações de mercado que não dá para entender, né? O Oliver, mano, algo que é o seguinte, que é exatamente isso, contrataram o Tolói, que estava parado, vão contratar um jogador de 29 anos que também está parado há 7 meses.